Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou aberta a sessão, por aberta a sessão. Convido o novo vereador, Rafael Freitas, para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, em 21 de fevereiro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, e Marcelo Queiroz, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Eduardo Moura, Jefferson Moura, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Renato Cinco, Tereza Berger, Paulo Pinheiro, Vera Lins, Paulo Messina, Chiquinho Brazão, Jorge Felipe e Marcelo Queiroz, 12. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Marcelo Queiroz, a convite. Encerra essa sessão às 17 horas e 12 minutos. Aprovada a ata, passa-se a grande expediente. Primeiro orador inscrito ao senhor vereador Edson Zanata. Dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Caiado, excelentíssimos colegas desse plenário, senhoras e senhores, volto novamente à bancada no sentido de externar esse tema que continua nos dias atuais, que é a questão da remoção compulsória dos usuários de substâncias entorpecentes que hoje fixam suas residências em vários logradouros públicos de nossa cidade e principalmente no eixo da principal via de acesso à cidade do Rio de Janeiro. Na presente data, me desloquei até a Coordenadoria de Emergência Regional do Hospital Pedro II, onde, atenciosamente, fui atendido pelo diretor da área administrativa, Dr. Milton Filho, e o diretor da área técnica, Dr. Marco Aurélio Pereira, em que me pormenorizou as circunstâncias de entrada e tratamento na ala de psiquiatria daquele nosocômio público. Nosocômio público este, hoje considerado de referência na área municipal da cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Pedro II. São 19 leitos onde ingressam pacientes que apresentam distúrbios mentais, para onde foram também conduzidos alguns desses pacientes removidos em via pública nas operações desenvolvidas sob a coordenação da Secretaria de Governo. Posteriormente, me desloquei até o Rio Acolher, em Paciência, que é o ponto principal de recebimento de todas essas pessoas que estão sendo removidas na cidade do Rio de Janeiro. Um estabelecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que destina-se a receber moradores de rua. A finalidade daquela instituição pública precípua é o recolhimento de moradores de rua. Em alguns momentos, em decorrência de circunstâncias emergenciais que abalaram a cidade do Rio de Janeiro no que diz respeito a chuvas, moradores de uma comunidade limítrofe foram todos removidos para aquele órgão. Órgão esse que destina 400 leitos para esses moradores de rua. Moradores de rua hoje, denominado em grande segmento de sua parte, usuários de crack, que no passado, em razão do desajustamento social, em razão da falta de uma atividade laborativa, do abandono total, inicialmente fixaram no álcool a sua dependência. Como nos dias atuais, a resina que não fica purulenta da folha de coca se transforma na pedra do crack, adquirida a R$1,
fica muito mais fácil a sua aquisição do usuário do que um copo de cachaça. Essas pessoas que permaneceram por longo lapso temporal na extensão da Martin Luther King e da Dom Helder Câmara, quando removidos, foram para a Avenida Brasil, onde tem uma maior visibilidade. Certamente que as consequências hoje para a nossa cidade estariam numa situação muito mais constrangedora se eles tivessem optado pela Delfim Moreira, pela Nossa Senhora de Copacabana. Mas optaram pela Avenida Brasil, trazendo sérios transtornos para todos nós que somos usuários daquela via de grande fluxo viário. Principalmente eu, que sou morador da Zona Oeste, como tantos outros companheiros aqui presentes, que são oriundos também daquela via. Pessoas que não conhecem essa circunstância que ora ocorre em nossa cidade, desconhecem a mecânica operacional que a prefeitura teve que fazer. Evidentemente que este tema em evidência no que diz respeito a procedimentos adotados pelos segmentos do Poder Executivo é momentaneamente a solução adequada, que é essa internação, em que seja na avaliação de uma comissão multiprofissional, no que diz respeito aos pacientes com presunção de transtorno mental, demonstrada pelo menos no momento flagrancial de sua apreensão ou de sua remoção. Evidentemente que existe em vigor a Lei 10.216 de 2001, assim como a questão de uma portaria ministerial que disciplina essa circunstância da internação involuntária. Circunstância essa que faculta a uma equipe multidisciplinar de médicos, multiprofissional, no sentido a adequar um tratamento e, consequentemente, a alta hospitalar desse paciente. Paciente este que, claro, evidentemente, está tirando vagas de pacientes normais que permanecem em macas nas emergências dos nossos nosocômios públicos cheios da rede estadual e municipal. Mas, na verdade, gente, essa internação psiquiátrica involuntária, ela condiciona uma decisão judicial, ela condiciona, quando falado na portaria ministerial de número 3991 de 2002, numa condição de, num curto lapso temporal de 72 horas, ser cientificado ao órgão ministerial. O Ministério Público tem que ter ciência de toda essa tramitação. Evidentemente que todos nós, e o Brasil é signatário de um tratado internacional para dar tratamento aos dependentes de substância entorpecente, mas infelizmente no nosso país tratamento ainda é pancada. Ora, o que o poder público vem fazendo é uma solução para essa situação constrangedora que acompanhamos no dia a dia da nossa cidade. É inconcebível esse quadro esse que a gente espera ser sanado o mais rápido possível, porque evidentemente que todos nós aqui temos como objetivo principal fazer com que haja uma solução para essa exposição de perigo constante para os próprios usuários e também para os milhares de transeuntes, de condutores de veículos automotores que trafegam por essa estrada. O que a gente quer, o que a gente busca é o resgate, é o caminho de uma vida salutar, é a questão do restabelecimento da salubridade, de uma construção de sã consciência dessas pessoas que têm na abstinência ou que têm nessa síndrome dessa questão da droga, que a cada dia mais desmoraliza a circunstância estatal. O poder público que ainda se encontra ineficiente ao combate, à repressão da entrada dessas substâncias que não são produzidas em grandes escalas em nosso estado. Mas, lamentavelmente, muitas das vezes um usuário
usa essa substância sem saber que a cannabis sativa é misturada somente a ela, a fezes bovina, mas enquanto a cocaína e seus derivados químicos, pó de mármore, lâmpada fluorescente moída e por aí em diante. Então, eu volto a manifestar nesse plenário que temos que motivar a sociedade como um todo e os segmentos do poder executivo e do poder judiciário num combate eficaz em soluções para esse grave problema que aflige a nossa cidade e o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, e demais companheiros que ora se encontram presentes no plenário. Próximo orador inscrito é o vereador Dr. Eduardo Moura. Presidente, vereador Caiado, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara. Hoje eu quero aproveitar esse espaço, usando essa tribuna, para falar algo que tem a ver com a minha formação na área da saúde, médico, pediatra, formado em 1974, com experiência já há mais de 30 anos lidando com crianças, e eu observo as mudanças que vêm ocorrendo em relação a essas crianças e adolescentes. Eu vejo com muita tristeza que a adultização das crianças é um fator que eu tenho certeza já vem trazendo alguns problemas para os pais e que serão problemas para elas mesmas mais na frente. Mas elas estão se comportando como se fossem pequenos adultos. Cada vez mais cedo elas assumem responsabilidades, disputam posições em determinadas atividades, buscando múltiplas competências, desprotegidas, recebem de forma direta a influência de uma sociedade que exige seres perfeitos. Consultei alguns artigos, blogs, ouvi algumas palestras em relação ao assunto e um dos trabalhos que chamou minha atenção foi o de um pastor, Marcos Tuller, que justamente aborda esse tema com muita propriedade. O que nós podemos fazer como cidadãos, pais e educadores diante desse processo de adultização da infância? Afinal, o que é a infância? E se nós fizermos uma retrospectiva, a infância na Idade Média, até o século XVI, as crianças eram vistas como adultos em miniatura, símbolo da força do mal, um ser imperfeito esmagado pelo peso do pecado original ou simplesmente um companheiro natural do adulto. Neste sentido, a infância era concebida apenas como um percurso para a vida adulta. Uma visão negativa, pois nesta ideia a criança seria um ser inacabado, sem nada específico e original, sem valor positivo. Nos tempos modernos, no decorrer da história da infância, aconteceram diversas transformações do pensamento social em relação à família e à própria infância. E a partir do século XVI começa a surgir na sociedade o sentimento e a ideia de infância. A criança, antes de relegada ao último plano, passou a conquistar seu espaço social. Desde então, surgiram várias pesquisas fortalecendo o reconhecimento cultural dos pequenos. Dentre os pesquisadores, Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, merece notoriedade em sua obra Emílio, no qual defendeu a criança como detentora de uma natureza própria que deve ser desenvolvida, como asseverou. A infância é também a idade do possível. Pode projetar sobre ela a esperança de mudança, de transformação social e renovação moral. E tal visão perpetuou-se ao longo dos tempos, ainda que de forma não linear.
Curiosamente, até 1950, nós observávamos que tanto a criança como o adolescente tinha uma relação com os pais de profundo respeito. Eu diria até de exagerado respeito. E a partir do livro do Dr. Benjamin Spock, Meu Filho, Meu Tesouro, isso na década de 50, ele mostra nesse livro a importância para que houvessem mudanças nessa relação e que as crianças pudessem ter um olhar diferente daquele que era visto até então e que era exercido até então. Só que eu acho que aí aconteceu uma coisa curiosa, senhores telespectadores e a todas as pessoas que me ouvem nesse momento. Os pais passaram, a partir de então, nesses últimos 50 anos, a fazer uma certa confusão entre aquilo que era anterior, ou seja, um coercitismo muito acentuado, muito exacerbado, e passou a haver uma mudança que eu acho até que é para pior. Ou seja, uma frouxidão muito grande nessa relação com os filhos, tanto os filhos crianças como com os adolescentes. E isso faz com que eu observe no dia a dia do meu consultório as crianças diante dos pais, muitas vezes sem nenhum respeito. Isso é interessante, eu queria deixar isso aqui muito patenteado. Quantas e quantas vezes eu vejo, nas consultas que faço, crianças que dão tapinhas no rosto dos pais, crianças que dão chutes, crianças que não têm o menor respeito, como se aquilo fosse natural, e os pais muitas vezes passam como se aquilo fosse natural. Então eu acho importante a gente ter essa oportunidade hoje de poder abordar esse tema, porque colocar limite não faz mal para ninguém. O limite é algo que deve ser feito de forma amorável. Não precisa ser com tapa, não precisa ser com violência, mas tem que se colocar limite. E muitas vezes nós observamos que isso não está sendo mais feito. Nós temos, e aqui eu queria dizer, pedir autorização para que todo esse documento que eu tenho, pedir ao presidente que ele permitisse que isso ficasse transcrito no Diário Oficial, mas eu queria dizer que nós vemos hoje, e para que eu tenha tempo de abordar tudo aquilo que trouxe, que muitas vezes a criança está tendo o comportamento de adultos. Isso, curiosamente, é tolerado para os meninos, porque pior, meus amigos, minhas amigas, do que a adultização, pior é a erotização, e que às vezes para o menino é até incentivado, mas quando é para a menina, isso aí é algo que é terrível. Não defendo a erotização nem para os meninos, nem para as meninas. Acho que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu lugar, e o que nós vemos é, muitas vezes, crianças assistindo determinados programas que não são próprios. O que eu vejo de criança, o número de crianças que dormem às 10, 11 horas da noite assistindo programas de televisão que lhes são impróprios. Eu acho que nós devemos ter um cuidado com isso. Crianças usando maquiagem pesada. Li que crianças usaram botox, vereador, para poder evitar que tivesse rugas no futuro.
Então, eu acho que nós devemos ficar atentos a isso, e eu queria chamar a atenção daqui de todas as pessoas que nos ouvem para isso. E antes de terminar, eu queria fazer aqui uma denúncia que diz respeito à forma como a empresa NET vem cuidando dos seus usuários, vem tratando os seus usuários. É impressionante que quando tem que aumentar pacote, o atendimento é imediato, quando tem que aumentar o valor que você paga por essa ou aquela razão, é espetacular, como eles chegam rápido, mas quando você precisa de um trabalho que dependa dos seus técnicos, você fica muitas vezes, como eu fiquei no domingo, 2 horas esperando para ser atendido, e marcaram para 15 dias depois. Então, eu gostaria de fazer essa denúncia aqui e, antes de encerrar, dizer que eu não sou exceção e eu não estou fazendo essa denúncia em causa própria, mas em função do descalabro que a NET vem fazendo, sendo a 7ª empresa, segundo documento que eu tenho aqui, em queixas no serviço próprio que cuida desse mistério. Então, eu gostaria que houvesse uma mudança nessa situação, porque senão eu continuarei abordando esse tema aqui, defendendo os interesses dessas pessoas que são tão prejudicadas. Muito obrigado. A presidência tem a honra de estar a presença do deputado Pedro Fernandes Neto. Obrigado pela presença. E convido o próximo orador inscrito, Renato Cinco, que dispõe 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras. Eu queria, antes de mais nada, fazer um registro, uma homenagem a todas as vereadoras, a todas as mulheres que trabalham nessa casa, a todas as nossas cidadãs, porque nesse domingo último, nós comemoramos 81 anos do direito ao voto feminino no Brasil. É estranho, né, hoje, pensar que há tão pouco tempo as mulheres não tinham direito a voto no Brasil e em muitos países do mundo, né, que foram, inclusive, conquistados o direito ao voto feminino depois do Brasil. Né. Eu acho interessante registrar os 2 argumentos principais das pessoas que eram contrárias ao voto feminino. Um dos argumentos era de que as mulheres não seriam seres racionais, seriam seres irracionais, né? E não teriam condições, assim, de exercer o voto. Infelizmente, esse é um argumento que a gente ainda encontra na sociedade. A nossa sociedade ainda é muito machista, as mulheres ainda têm muito o que conquistar, mas eu vou voltar a esse tema no dia 7 de março, eu estou inscrito para falar às 15h40, e eu quero fazer dessa minha fala justamente uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março. Mas eu queria registrar também um outro argumento. Pois não. Está falando, não está? É porque eu tinha na minha cabeça, vereador, e gostaria de ser corrigido, que o direito da mulher ao voto foi dado pela Constituinte de 34, o que seriam 79 anos. Essa informação, em função dessa comemoração, de 81 anos. Depois, se pudesse, não precisa me encaminhar agora não, encaminhar por e-mail, dizendo que evento foi esse que foi comemorado agora nesse domingo. Era só isso, vereador. Obrigado. A informação que eu levantei é que o voto feminino ele foi instituído no Brasil por uma reforma do Código Eleitoral do dia 24 de fevereiro de 32, um pouco antes aí da Constituição de 34. Em todo caso, o dia 24, né, de fevereiro é o dia que marca essa data. Agora eu queria chamar a atenção para um outro argumento, né, que é um argumento que continua sendo utilizado hoje contra todas as propostas de avanços progressistas
na nossa sociedade, que é o argumento da destruição da família. Os que eram contra o voto feminino argumentavam que o voto feminino ia determinar a destruição das famílias brasileiras, porque as mulheres deixariam de se dedicar, né, às suas tarefas naturais, que seriam cuidar dos maridos e dos filhos, né? E esse argumento da destruição da família é o argumento que aparece toda vez que se debate no parlamento, que se debate na sociedade, por exemplo, a legalização do aborto, a legalização do casamento homoafetivo ou a legalização das drogas. Então, eu queria aproveitar esse espaço para registrar essa homenagem à conquista feminina dos 81 anos do sufrágio feminino no Brasil, chamando a atenção, né, para que o voto feminino não destruiu a família brasileira. Da mesma maneira que a legalização do aborto, a legalização do casamento homoafetivo ou a legalização das drogas não os farão, né? Seria, inclusive, interessante que se apresentassem argumentos novos, né? Porque mais de 100 anos discutindo a destruição da família brasileira, eu acho que é um pouco de atraso demais. Obrigado a todos. Próximo orador inscrito é o vereador Paulo Pinheiro. O vereador tinha falado que ia sair para uma reunião e voltaria para usar o uso da palavra. Então, não estando presente, o próximo orador, nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Com a presença do vereador Paulo Pinheiro, concede 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Caiado, estou aqui me ambientando a um novo instrumento aqui de segurar os microfones. Aqui é novo aqui, né? Tem que apresentar aqui para não tropeçar nele. Senhores vereadores, pessoas aqui presentes da imprensa, eu ouvi aqui o vereador Zanata falar anteriormente sobre a visita que ele fez ontem lá. Ontem foi o vereador Tio Carlos, né? Eles estiveram lá no Hospital Pedro II, que é um dos 5 hospitais onde pacientes foram internados. Eu estou surpreso, né? Eu não fui visitar ainda, pretendo visitar ele e os outros hospitais. Eu estou surpreso com a notícia de que há uma equipe treinada trabalhando no Hospital Pedro II. Em primeiro lugar, eu imagino que essa equipe fosse programada pela Prefeitura. O hospital é um hospital cuja gestão está entregue a terceiros. Então, quem contratou o pessoal deve ter sido a OS que trabalha lá, que chama-se Biotech Humanas. E eu volto a lembrar, já falei isso umas 2 ou 3 vezes, mas nunca é pouco falar. A audiência pública de outubro do ano passado, sobre orçamento, com o secretário de Saúde, Hans Doma, que eu fiz exatamente essa pergunta. Secretário, os jornais começam a dar notícias de que o governo municipal vai intervir aonde existem pessoas na rua utilizando crack. Qual é a estratégia que a Secretaria de Saúde tem para o atendimento a essas pessoas? Há muita discussão no atendimento. Os profissionais da área de saúde mental têm opiniões que muitas vezes são divergentes da opinião dos governos. Nós sabemos que, se optarem, como São Paulo na época já estava fazendo, pela internação involuntária, não há locais apropriados para receber essas pessoas. Como você falou aqui há pouco, o vereador Zanata, que eles não podem tomar o lugar de quem está na fila para atender. E o secretário de Saúde disse ali na penúltima cadeira que isso era um problema dele, que ele iria resolver, que eu não ficasse preocupado. Eu fui acreditar para não ficar preocupado, agora estou mais preocupado do que antes dele me falar isso. Por quê? Porque é uma série de informações discordantes. Por exemplo, esse mesmo hospital, eu estive visitando ele no ano passado, e lá me foi dito pela direção do hospital que estava sendo montado o maior centro de neurocirurgia do Rio de Janeiro, que estaria sob os cuidados do professor Paulo Niemeyer.
Eu fiz um levantamento pelo CNES, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Ensino, quem são os médicos que estão trabalhando no Hospital Pedro II. Procurei várias vezes, com todo cuidado, posso estar enganado, mas na relação de funcionários do hospital não consta o Dr. Paulo Niemeyer. Não sei se ele é apenas um convidado VIP. Então, essas informações, essas jogadas para a galera, são complicadas no atendimento. E eu vejo mais uma confusão em relação à postura. Parece que está havendo, as cabeças estão batendo. Parece até que a briga PMDB e PT acontece no governo. O PMDB vai para um lado, o PT vai para o outro, né? O secretário Bettler diz uma coisa, vem o secretário do PT diz outra, o vice-governador, o vice-prefeito diz outra, aí o secretário de saúde diz outra, aí quem atende diz uma outra diferente. Então, nós temos uma série de informações distintas. Por exemplo, o Globo, do dia 22 de fevereiro, tem a seguinte matéria, craque, 2 pontos. Viva Rio e Prefeitura firmarão um convênio. A Prefeitura do Rio fará um convênio com a organização social Viva Rio para aumentar a capacidade de atendimento dos usuários de crack. A ideia é que a entidade ofereça vagas para internação e também realize tratamento ambulatorial para os pacientes. 2 coisas. O Viva Rio vai arrumar vagas para internar. O Viva Rio parece que é a maior expertise em saúde do Rio de Janeiro. O Viva Rio, então, arrumará vagas e também fará o tratamento ambulatorial para os dependentes. Atualmente, diz a matéria, não há na cidade unidades apropriadas para internação e reabilitação de usuários de crack. A primeira deve ser inaugurada nos próximos dias. Uma das 3 unidades que vão acolher os usuários que não têm residência fixa e que apresentam dependência grave ao crack, fica em Jacarepaguá. E será aberta quando os primeiros 29 dependentes que estão sob acompanhamento hospitalar forem liberados e encaminhados para tratamento terapêutico. O grupo foi recolhido na Cracolândia da Favela União, na Complexo da Maré, às margens da Avenida Brasil. Já as unidades de Campo Grande e Encantado, que juntamente com Jacarepaguá oferecerão 90 vagas para os dependentes. Aí vem a outra parte. Isso aqui a Prefeitura diz que vai fazer e diz que o Viva Rio é o órgão para fazer isso. Aí vem o psiquiatra Jorge Jaber, que foi contratado como consultor para a Secretaria de Saúde. Segundo o psiquiatra, que até quarta-feira prestava consultoria ao município, as comunidades terapêuticas, como são chamadas, as casas que vão acolher os pacientes que precisam ficar internados para a reabilitação por ordem médica, judicial ou por vontade própria, não estão prontas. Por causa disso, de Jaber, a Prefeitura convidou o Viva Rio para assumir o tratamento imediato dos usuários. Ou seja, como a Prefeitura não conseguiu se organizar, apesar do secretário mandar a gente ficar calmo que ele ia resolver, ela vai usar o Viva Rio, que diz ela ter experiência para isso. A Prefeitura está viabilizando 4 casos para internar usuários mais graves, mas elas ainda não estão funcionando, falta mobiliá-las. Segundo o secretário Hans Doma, convidou o Viva Rio, que tem instalações e tecnologia para tratar essas 29 pessoas que estão em hospitais gerais. Depois, novos casos poderão vir para as unidades da Prefeitura. De Jaber, que não vai mais prestar consultoria, ou seja, ele deixou de prestar consultoria agora para o Viva Rio vai entrar nisso. A Prefeitura afirma que o Viva Rio só vai oferecer vagas após o preenchimento das 90 existentes nas casas da Prefeitura. Ou seja, uma enorme confusão. E desde quando esse tipo de tratamento deve ser terceirizado ou entregue a outras instituições? O Viva Rio já está fazendo atendimento de saúde sem nenhuma experiência. O Viva Rio não tem nenhuma experiência em atendimento à saúde. Tanto é verdade que a primeira fiscalização do Tribunal de Contas que nós pedimos, aparece lá o Viva Rio contratando uma consultoria, cujo consultor não podia receber recursos porque já havia criado problemas no mesmo trabalho em São Paulo. Um dos consultores contratados pelo Viva Rio era impedido de fazer qualquer contrato com empresas públicas de São Paulo por ter criado problemas em São Paulo. E o Viva Rio é que contratou essa pessoa, que o Tribunal de Contas já pediu o ressarcimento, que a Secretaria de Saúde peça ao Viva Rio o ressarcimento desses recursos. Então, eu queria dizer para os colegas, eu acho que nós precisamos
realmente fiscalizar esses locais. Eu estou muito curioso, tenho uma enorme curiosidade de conhecer qual é a instalação, quem é que está atendendo os pacientes, por exemplo, no hospital que ainda não foi inaugurado da Ilha do Governador, que já tem pacientes internados no hospital da Ilha do Governador que ainda não foi inaugurado. Esse fato, só para a gente encerrar, mostra claramente que as opiniões, muitas vezes alardeadas aqui nessa casa, por exemplo, ou pela imprensa, como grande sucesso, elas não são verdadeiras e não resistem ao tempo, vereador. Em 2009, aqui em cima, nessa sala de reuniões aqui da Câmara, foi feita uma audiência pública, a primeira do governo passado, que é o atual, quando o secretário de Saúde apresentou o esquema e toda a sua estrutura para a Secretaria de Saúde. Eu fiz um questionamento na época, por que razão a Secretaria Municipal de Saúde, anos de experiência, iria se transformar em Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil? Fiz esse questionamento e o então subsecretário de Saúde e Defesa Civil, hoje secretário estadual de Defesa Civil, doutor Coronel Sérgio Simões, fez um discurso de quase 40 minutos, me mostrando que toda a estrutura que ele tinha assistido em países mais desenvolvidos do que o Brasil, mostravam que era de enorme interesse, de grande utilidade e um grande avanço a colocação da Defesa Civil junto com a saúde. Eu questionei mais uma vez que a experiência não era essa nossa aqui. Sempre a saúde nunca teve profissionais adequados a trabalhar com a Defesa Civil. Se aquilo não era apenas uma junção que o Estado tinha feito, juntando os bombeiros, o orçamento do Corpo de Bombeiros com o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. Isto foi dito que era um absurdo, que era um discurso de oposição sem conhecimento. Uma das características que mais me tem irritado na discussão com os técnicos do atual governo é que eles, quando não têm explicações, eles tentam atacar aqueles que fazem questionamentos. Eles tentam desqualificar aquela pessoa que está apresentando os argumentos. Pois bem, passados 2009, 2010, 2011, 2012, o que aconteceu no Diário Oficial de hoje? Terça-feira, página 3. O prefeito da cidade decreta a Subsecretaria de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil passa a integrar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, SECONSERVA. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil passa a denominar-se Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, claramente, os estudos que o Coronel Sérgio Simões apresentou aqui não se adaptaram para o Brasil ou para o Rio de Janeiro. É claro que foi uma péssima experiência a Secretaria de Defesa Civil junto com a Saúde e acaba nesse momento de se desfazer e voltar ao passado. Nem sempre o que é antigo é pior, nem sempre o que é velho é desprezível. Assim, eu acho que o prefeito, assinando esse decreto, ele reconhece um erro cometido na sua estrutura de saúde lá no início do seu primeiro governo, como outros que ele vem cometendo e ainda não teve a inteligência de refazer. E por último, para encerrar, senhor presidente, eu queria lembrar, nós pedimos requerimento de informação, eu e outros vereadores da nossa bancada, também do pessoal, em relação a esse assunto que circulou por vários dias, a questão do banco imobiliário e a questão desse novo documento que a secretária Cláudia Coxim está mandando arrancar a página. Eu queria só lembrar uma coisa, no documento que nós apresentamos, eu e o vereador Eliomar Coelho, o vereador 5, apresentamos requerimento de informações, que está no prazo ainda, esse prazo ainda não venceu. Nós pedimos que a secretária pudesse explicar se ela acha, se tinha algum planejamento pedagógico em relação a isso. Ontem, no ex-blog do vereador César Maia, há uma informação muito importante para todos nós, que é o processo que deu origem à compra da Prefeitura e Secretaria de Educação à empresa Estrela Distribuidora Comercial Importadora.
tem o valor lá do que foi comprado, isso também tem a autorização dada pelo senhor Paulo Roberto Santos Figueiredo, que é o subsecretário de Educação, e a ratificação da secretária Cláudia Costin. Com um ponto muito importante. A razão que é apresentada no processo, que deve ter sido assinada pelos profissionais que comandam a Secretaria de Educação, que diz o seguinte: viabilizar a realização da oficina dinâmica e prática de sala de aula, aula nota 10, para a formação de professores novos na rede municipal. Ou seja, a Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, tem como estratégia para formar novos professores, eles aprenderem a investir na cidade através do banco imobiliário. Isso é, no mínimo, assustador. E nós vamos esperar a resposta da secretária. Teremos uma audiência aí na próxima semana com a secretária de Educação. Vamos cobrar diretamente a ela e vamos aprender um pouco mais. Às vezes a gente acha que aprende. Eu pensei que tinha aprendido com o secretário Sérgio Simões e eu estava certo e desaprendi. Espero que eu não desaprenda também com informações da secretária Cláudia Costin. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador César Maia, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu começaria fazendo um pequeno comentário sobre o que disse o vereador Renato Cinco, que sempre expõe de forma brilhante as suas ideias aqui. Ele usou a expressão legalização do aborto. Nem os que defendem usam essa expressão. A expressão que usam é descriminalização, que seria transformar em lei o aborto. Então, acho que a expressão melhor para aqueles que defendem, não é meu caso, seria descriminalizar. Eu estou encaminhando hoje, para essa semana, 5 projetos de lei, um projeto de lei complementar e 16 requerimentos de informação. A minha experiência como deputado, como prefeito também, como secretário de Fazenda, espero que seja agora como vereador, é que quando a nossa atividade externa, ela é sinérgica com a atividade interna nossa, o vereador Paulo Pinheiro, né, nos abrilhanta sempre aqui, fazendo seus comentários, análises e críticas sobre a área de saúde, melhora a nossa performance. Eu solicitei, e essa casa aprovou, a criação de uma comissão provisória de relações internacionais. Muitas vezes eu pergunto o que tem que ver relações internacionais com o trabalho da nossa casa. Eu sempre olho o Poder Legislativo em paridade com o Poder Executivo. O Poder Executivo tem esse tipo de responsabilidade nas suas relações internacionais, por que não o Poder Legislativo? Mas essa é a minha função no meu partido profissional. Eu sou secretário de Relações Internacionais do Democratas, sou vice-presidente da Internacional Democrata de Centro, que é liderada pelo PPE, que controla o Parlamento Europeu, Angela Merkel, Sarkozy e outros tantos, e sou vice-presidente da UPLA, União de Partidos Latino-Americanos. Para isso, eu tenho uma assessoria própria para isso. Um deles, o embaixador Raul Fernando, no meu gabinete, e mais equipe com que se trabalha, em que fica numa varredura permanente a nível internacional de qualquer país, pequeno, médio ou grande, de qualquer regime, em qualquer situação, em que faz o resumo do que está acontecendo ali e que é entregue diariamente, várias notas, à direção do partido. E a direção do partido toma decisões, se quer se pronunciar a respeito, se quer desdobrar aquilo que foi feito ou dito. Por exemplo, semana passada, vereador Paulo Pinheiro, a Conferência Episcopal da Alemanha, da qual fazia parte o bispo de Munique, cardeal Ratzinger, Papa, tomou a seguinte decisão, de que todos os hospitais, todas as clínicas católicas ficam autorizadas a entregar pílulas do dia seguinte em casos de estupro. Bem,
Isso é um respaldo. Quando se discutiu isso na prefeitura, o conflito foi muito grande, mas isso é um destaque de uma das mais importantes conferências episcopais do mundo. Bem, eu encaminhei projetos de lei autorizando o prefeito a fazer a mesma coisa aqui, com os nossos hospitais, ou postos de saúde, ou clínicas. A outra questão foi uma decisão tomada na semana passada pela Assembleia Francesa, por unanimidade, seguindo uma decisão da União Europeia que seguia uma orientação da ONU, que é a proibição da utilização da substância bisfenol na fabricação e envasamento de alimentos, bebidas, medicamentos, utensílios, embalagens e recipientes. Eu não sou nem de longe um especialista, vou ler aqui. O bisfenol A é um dos disruptores endócrinos mais comuns nos materiais de uso alimentar. Efeitos altamente negativos sobre a saúde, gerando problemas como diabetes, infertilidade e câncer. A União Europeia já eliminou o bisfenol A. O bisfenol A é a estrela dos disruptores endócrinos. Eu estou lendo o que eu imprimi simplesmente. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial de Saúde apresentaram recentemente um relatório que demonstra os efeitos disruptores endócrinos e conclui que esses compostos químicos são uma ameaça global. Ora, se a União Europeia tomou essa decisão, se a ONU tomou essa decisão, no mínimo, a Vigilância Sanitária e o Ministério de Saúde deveriam tratar do assunto. O que eu faço é dizer que no Rio de Janeiro fica proibido. Eu não tenho a pretensão de que o meu projeto de lei, uma vez aprovado, vai ter uma aplicação automática. Mas eu acredito que, uma vez aprovado, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro, através da sua Secretaria de Saúde, ela vai poder interagir a nível nacional para que se tome uma decisão a respeito de um assunto que está vencido na União Europeia, semana passada, na Assembleia Francesa. Eu tenho sempre a oportunidade de receber convites para estar presente em atos políticos, por exemplo, eleições. Quase todas as eleições na América Latina, o vice-presidente da IDC, da UPLA, recebe esse convite. Ou então, reuniões, temas. Por exemplo, eu recebi a semana, junto com a ex-vereadora Sônia Rabelo de Castro, um convite para participar de uma reunião que vai ser realizada em Quito, que foi preparada durante alguns anos, sobre intervenções urbanas, coordenada pelo Instituto Lincoln, de Massachusetts. Bem, eu vou encaminhar, claro, minha passagem é paga, minha estadia é paga, a Câmara de Vereadores não vai ter nenhum tipo de despesa, mas eu acho que a Câmara podia mandar mais alguém, a critério da Câmara Municipal, de um evento que tem o destaque que esse evento vem tendo. Claro, a Sônia Rabelo, talvez, com mais autoridade do que eu, para poder comentar e tratar desse assunto. Nós vamos ter agora, em abril, eleições no Paraguai. Certamente eu vou como observador internacional, claro, à expensa das organizações, sem um tostão para essa casa. Agora, pode interessar a algum vereador, com autorização desse plenário, acompanhar uma coisa importante. Imagina quem foi, eu infelizmente não pude ir, acompanhar ontem as eleições na Itália. São eleições, eu diria, fundadoras do caos, fundadoras da interrupção da vontade da União Europeia e da Alemanha de impor aos políticos e aos partidos primeiros ministros tecnocratas, como aconteceu na Itália. O senhor Monti foi indicado pelo Banco Central Europeu para assumir tecnocraticamente a função de primeiro-ministro da Itália. Tudo bem. Havia os sinais de que ele seria um vencedor tranquilo. Não apenas não foi, como ele abriu a campanha com 20 pontos, terminou ontem com 9 pontos. Na Itália ontem também, a antipolítica,
atinge o seu clímax no mundo todo. O partido, apenas um partido, não estou falando de coligação, mais votado na Itália ontem foi o MV5, do senhor Beppe Grillo, que enfim, tinha um programa de sucesso, humorista, e ganhou a eleição o partido mais votado na Câmara de Deputados da Itália. Esse é um assunto que tem que nos fazer pensar. O que acontece num país como a Itália, matriz, eu diria matriz do mundo ocidental, com o Império Romano e a Igreja Católica, eu pergunto, o que pode estar acontecendo na Itália como reflexo de uma reformulação, refundação, revisão do processo político partidário? Foi isso que disse a ex-senadora Marina Silva. Enfim, é uma eleição que serve de paradigma, porque nós estamos aqui graças a eleições. Então, participar de eleições, acompanhar a dinâmica do processo político eleitoral em outros países, tem que nos interessar. Nós não estamos aqui por concurso público, nós não estamos aqui por sorteio, nós estamos aqui produto de eleições. Então, acompanhar eleições, participar delas, tomar com elas informações que nos permitam, nos nossos partidos, nós somos do Rio de Janeiro, opinar, conversar, falar a respeito do que significam essas mudanças, parece importante nessa discussão de reforma política, que virá, não virá agora, mas virá no início de 2015. Finalmente, só para citar um dos projetos de lei, eu procuro tratar num deles da questão da remuneração e da incorporação para aposentadoria da dupla jornada de trabalho dos servidores municipais. Acho que qualquer trabalhador no setor privado, depois de 5 anos, a Justiça do Trabalho lhe garante a incorporação. Eu até fiz com certo atraso na saúde, na educação eu fiz rapidamente, agora na saúde eu fiz com certo atraso, mas é um assunto que não pode continuar da forma que está, que para não aumentar a folha de aposentados e pensionistas que têm direito à paridade, o que se faz? Se trabalha com um regime de gratificações. Gratificação disso, gratificação daquilo, 14º, 13º, se dá lá uma gorjeta lá de 6% ou 7%, e o aposentado e a pensionista não tem direito, por equidade que a lei manda, a esse tipo de alcance, porque não está incorporado aos vencimentos. Isso é um assunto que a gente tem que ir tratando, ninguém vai resolver isso em 3 dias nem em 4, mas tem que estar, ou acaba com a paridade, e quem tiver coragem que se apresente para acabar com a paridade, ou então se respeite a lei. No mínimo, depois de 5 anos, tem que incorporar, porque isso é um direito do servidor público. Senhor presidente, era só isso, muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Eleomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Carlos Caiado, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu vou começar exatamente por onde terminou na sua intervenção o novo vereador César Maia, dizendo que muita coisa não pode continuar. Eu acho que realmente tem muita coisa que existe hoje, provocando aquilo que nós chamamos de esgarçamento do tecido político, que precisa mudar. Eu, por exemplo, assisti na CBN, ouvi a seguinte notícia. A Secretaria Municipal de Assistência Social, atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Municipal, é responsável pelo cadastramento dos projetos sociais, inclusive federais, como Bolsa Família e Cartão Família Carioca. Foi aberto ontem, pelo secretário Adilson Pires, uma sindicância
para investigar uma fraude nos benefícios. Dos 94 cadastradores contratados através de organizações não governamentais, para lá de suspeitas, 60 são acusados de terem incluído seus próprios nomes para receber o dinheiro do Bolsa Família. Isso é uma coisa muito séria. A Defensoria Pública da União já colocou a Polícia Federal para investigar o caso. Nosso mandato vai entrar com uma ação no Ministério Público, além de fazer um requerimento de informações, pedindo os nomes dos cadastradores, dos beneficiários e os contratos com as organizações não governamentais. Vamos exigir também que possamos acompanhar de perto a sindicância instalada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ano passado, nós já tínhamos recebido denúncias de que funcionários da Prefeitura estavam negociando apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Agora vemos mais um escândalo envolvendo projetos sociais, inclusive os que recebem dinheiro federal. Depois de mais esta denúncia sobre a Secretaria de Assistência ou Desenvolvimento Social, mais do que nunca é urgente e necessária a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, proposta pelo companheiro Renato Cinco, para investigar as ações relacionadas à internação compulsória. Inclusive, empresas que fazem essa internação estariam ligadas a essa denúncia da fraude nos benefícios sociais. Então, isso tem que mudar. Não pode, de forma alguma, continuar do jeito que está. E as denúncias têm sido feitas de forma permanente nesta casa, inclusive aqui desta tribuna, pelo nosso mandato, pelo mandato dos nossos companheiros de partido, companheiro Paulo Pinheiro, o quanto que ele tem falado dos descalabros, dos absurdos, das ilegalidades que têm acontecido, por exemplo, na colocação em prática da política de saúde no município. Então, aquele negócio que eu sempre falo, nós somos copartícipes de tudo isto. Esta casa faz parte do governo da cidade. E eu sempre falo que tem como atribuição, uma série de coisas importantes e que diz respeito exatamente àquilo que deva ser dever, aquilo que deva ser direito, não só do cidadão, mas também do poder público. Hoje no jornal O Globo tem uma matéria. Trata-se de uma entrevista com um urbanista italiano, Bernardo Secchi. O Instituto de Arquitetos do Brasil está organizando um seminário para discutir exatamente os problemas das metrópoles. Tem vários palestrantes, expositores, que são do estrangeiro. Esse é um urbanista, inclusive autor de projetos para metrópoles, como Paris, Bruxelas e Moscou, é um dos convidados deste seminário. E uma entrevista que ele dá é exatamente falando a respeito do que acontece na cidade do Rio de Janeiro. E o que ele fala, nada mais, nada menos, é aquilo, ou ele repete aquilo que a gente tem falado diversas vezes na tribuna desta casa, quando nós falamos que a cidade do Rio de Janeiro é administrada sob uma ótica totalmente equivocada, é ultrapassada e que não corresponde de forma alguma àquilo que é o nosso desejo, que é garantir uma qualidade de vida na condição de quem mora, de quem trabalha, de quem circula e de quem se diverte na cidade do Rio de Janeiro. Nós queremos cidadania,
para este povo. Nós queremos que a administração pública dialogue com a sociedade. A administração pública, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro não dialoga nem entre eles mesmos. A Secretaria de Saúde não dialoga com a Secretaria de Educação, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Transporte, que por sua vez não dialoga com a Secretaria de Assuntos Urbanos e por aí vai. Ora, como é que uma administração, primeiro que não tem planejamento, já começa o grande erro, sem planejamento, não há planejamento, porque a opção é exatamente administrar a cidade através de intervenções pontuais. E intervenções pontuais não levam a nada. Intervenções pontuais não levam a nada. Intervenções pontuais garantem privilégios a quem sempre teve privilégio na cidade. Intervenções pontuais dificultam a fiscalização nossa do Legislativo Municipal. As intervenções pontuais têm um viés totalmente antidemocrático, até porque não dialoga com ninguém, principalmente não dialoga com a sociedade civil organizada. E é claro que isso não pode dar certo. As maquiagens, os holofotes, os espetáculos montados. E às vezes o Al-Qaeda do Paz se vindo como fosse garoto propaganda de determinados empreendimentos previstos para serem realizados na cidade do Rio de Janeiro, sem nenhum alcance social. As políticas sociais totalmente abandonadas ou tratadas como políticas de segunda categoria. Não está certo, isso tem que acabar, isso tem que mudar. E esta casa aqui tem responsabilidade nesta mudança. Nós queremos a cidade do Rio de Janeiro para todos. Nós queremos que haja realmente o que o urbanista está falando hoje no jornal Globo. As desigualdades sociais é o grande cancro que existe exatamente na sociedade carioca. O apartheid socioespacial, resultante das intervenções do Executivo, inclusive com a participação do Legislativo, é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. É uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos, de forma alguma, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma das mais belas cidades do mundo, apesar de tudo que tem sido feito pelos seus governantes, nós não podemos, de forma alguma, continuar nisto daí. Nós temos que fazer com que as desigualdades sociais se reduzam o máximo possível. E, se possível for, algum dia, eliminá-las. Mas, enquanto não for possível a eliminação delas, que pelo menos a gente trabalhe de forma permanente, no sentido de reduzir as desigualdades sociais. Enquanto existir desigualdade social, enquanto existir na cidade do Rio de Janeiro o apartheid socioespacial, não adianta nós ficarmos aqui trabalhando única e exclusivamente em coisas pontuais, porque há uma concepção, há um modelo de gestão, há uma concepção de modelo de cidade que não corresponde de forma alguma àquilo que hoje já começa no mundo a ser invertido. Nós temos que trabalhar como legislativo da cidade do Rio de Janeiro exatamente a reversão
Nós temos que reverter esta tendência perversa de como que se é produzida a cidade do Rio de Janeiro sob a lógica mercantilista pura mercantilista. Podemos de forma alguma. E nós não podemos de forma alguma, senhor presidente, falar em desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro, se este desenvolvimento não tem como centralidade exatamente o ser humano. O homem, o cidadão, a cidadã. Enquanto na cidade do Rio de Janeiro, a cidadania for desrespeitada, como ela é desrespeitada, quem acompanha o caso das remoções para beneficiar intervenções urbanas, que não foram planejadas, que não foram discutidas, que ninguém sabe sequer de onde que surgiu. Só para concluir, senhor presidente, é bom que os vereadores e as vereadoras desta casa tenham conhecimento de que aqui, na sessão legislativa anterior, se aprovou projeto que até hoje ninguém sabe quem é o autor do projeto, que até hoje ninguém sabe quem é o autor do projeto, que é o famoso projeto Peu das Vargens. O Peu das Vargens, aprovado aqui nesta casa, que tem como autoria exatamente as comissões. Comissão não tem a capacidade e a competência para elaborar aquele tipo de projeto, nenhuma comissão. Não porque os seus membros sejam incompetentes, não é isso, mas exatamente por falta dos recursos técnicos, humanos, materiais para você produzir uma peça legislativa como aquela. Então isso tem que mudar, nobre vereador César Maia, também. Tem que mudar tudo. É por isso que há um descrédito em relação à nossa atividade aqui na casa, em relação à política, em relação aos políticos, como uma atitude social generalizada. E que a gente, às vezes, não pode nem discordar, não, vereador Paulo Pinheiro. Porque é resultado ou resultante de frustrações que são permanentemente produzidas aos eleitores. Por ocasião do processo eleitoral, todo mundo dizendo que vai fazer as melhores, as benesses, tudo aquilo que for para melhorar a condição de vida do povo. Depois de eleito, todo mundo se esconde, todo mundo desaparece e nada daquilo que foi prometido é realmente realizado. Isso tem que mudar. Isto tem que mudar. Então, é neste sentido que eu faço as minhas considerações e não poderia deixar exatamente de finalizar dizendo que o que está acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Social é muito grave. Precisa ser apurado e nós vamos exatamente acompanhar a apuração para saber se realmente vai chegar aquilo que nós desejamos, que é a clareza, é o esclarecimento, é exatamente quem é responsável. E aos responsáveis, nós vamos pelo menos pedir que haja o cumprimento da lei. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Convido o vereador Tio Carlos, próximo orador inscrito, dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes, companheiros vereadores. Eu, na verdade, na sexta-feira, mandei para o gabinete de Vossas Excelências um ofício convidando aqueles vereadores, declaro, que pudessem me acompanhar em umas visitas que comecei a fazer ontem, fui hoje, e sei que alguns companheiros vereadores, inclusive os de primeiro mandato, estavam fazendo cursos que eu realmente não sabia. Então vamos aqui pedir, já que na semana que vem nós possamos estar juntos, justamente visitando não só os hospitais, como os abrigos. E eu vou fazer aqui, quer dizer, desculpa, eu não sabia desse curso, mas quero aqui pedir a ajuda a todos os companheiros vereadores. Eu fico muito feliz quando eu vejo escuto a fala do vereador Eliomar Coelho. Um homem que eu respeito muito, na verdade, um homem que tem contribuído muito para as causas da nossa cidade. E ele fala de mudanças, e eu acho importantíssima essa fala. E nós precisamos ter, na fala do vereador Eliomar Coelho,
o compromisso de todos nós, independente de partidos, buscarmos mudanças. A Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu tive a oportunidade de conhecer ontem, o subsecretário Rodrigo Abel, absolutamente, posso dizer, no primeiro contato, vi um profissional extremamente preocupado com esse desafio, que é a questão da dependência química, mas o desafio que é estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Não é fácil, porque os problemas são diversos. Para que os senhores tenham noção, hoje eu estava na Cracolândia, que saiu da Avenida Brasil, foi para a quadra, na primeira quadra atrás. Tem um efeito, porque é muito triste, gente. Inclusive, as pessoas estão passando na Avenida Brasil, na altura do Parque União, estão diminuindo a velocidade, porque virou um turismo dos horrores. As pessoas estão procurando os cracudos. E, pela uma iniciativa que eu vi da Guarda Municipal, eles não estão, pelo menos aquele grupo todo na Avenida Brasil, foram para a rua de trás. E eu estava lá, conversando com eles, como faço sempre, em busca de convencê-los a que se tratem. O que saiu na imprensa, por exemplo, que a internação dos 29, que foi feita com a ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, há um equívoco. Os 29, nenhum foi internado de forma compulsória. Todos aceitaram a internação. Então, o que saiu na imprensa está errado. Mas por quê? Porque eu fui perguntar a todos eles. O vereador Zanata fez uma colocação, o senhor deve ter chegado Vereador depois. Tio Carlos, Pois não. pequeníssima parte. Pois não, Walter? Há uma nítida migração dos viciados em crack para o Grande Meyer. Estação de Del Castilho. Sobe o viaduto, olha para o lado. Está se espalhando no Grande Meyer. Na hora que a repressão chega num lado, correm para o outro. Porque não vai ser essa a solução para dependentes químicos. Apenas chamar a atenção de que a migração para o Grande Meyer é olhos vistos. É chegar, andar e ver. Nós temos algumas cracolândias. Posso apontar, por exemplo, a do Cajueiro, em Madureira. Mas o que fazer? Será que a Secretaria de Desenvolvimento está errada? Indo buscar essas pessoas e apresentar uma opção de tratamento? Não. Quando o vereador Zanata falou, o Hospital Pedro II só recebeu 2 pacientes. Quer dizer, vamos tratá-las como pacientes. Na verdade, uma estava grávida, eles fizeram o primeiro atendimento e mandaram de novo para o Hospital de Acari. O Hospital de Acari, vereador Paulo Pinheiro, o Hospital Ronaldo Gazola, criou uma área com 20 leitos. Inclusive, quero pedir muito, eu acho importante aí a participação dos vereadores médicos, porque é muito importante, porque eu saí de lá achando que a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde está fazendo o papel dela. Ela abriu os leitos, temos lá 10 homens e 3 mulheres, passei conversando, temos lá pacientes com HIV, pacientes tuberculosos, e o diagnóstico do médico que lá estava foi detalhado, mas eu não sou médico. E é importante que aí Vossa Excelência, que tenho certeza que quando puder estará indo, para que faça as perguntas, para que eu possa entender também se é isso ou se podemos melhorar. E eu acho, então, é essa a nossa situação. As críticas à Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem que ser precedidas ao entendimento de que nada era feito, ou pelo menos algumas opções foram dadas, como, por exemplo, a internação compulsória para menores. Vossa Excelência, aqui é uma parte? Pois não. Eu queria só fazer uma pergunta ao vereador, acho que é importantíssimo isso, eu não pude ir ao Pedro II, como eu falei, estou curioso, queria marcar, inclusive, a ida ao Hospital da Ilha também, para a gente avaliar. Eu tenho uma dúvida, porque essa informação eu não sei aonde encontrar, pode ser que o senhor já entenda. Esses 29 pacientes internados não foram internações compulsórias, como o senhor diz. Então, eles só podem ter sido internados com um laudo médico. Eu ainda não consegui entender quem é que está sob o comando disso. Se eu acreditar no jornal, parece que é o Jorge Jábia e a equipe dele que foram contratados como consultores. Ele também já não é mais consultor. E como é que está sendo? A minha pergunta é isso, porque o leito lá internado, o leito
que às vezes a gente confunde algumas coisas. O leito aberto, lá, por exemplo, Acari. Acari deu 20 leitos, né? Na verdade, para lá. Provavelmente, a nossa reclamação é que tem uma opção de gente pedindo vaga em Acari, com doentes para serem operados, e Acari não tem tido vaga. Teve agora para isso, não há problema. O problema principal é o seguinte: não há na cidade locais preparados para isso. Tem que começar a fazer. Por isso foi a pergunta feita aqui. O secretário disse que era problema dele, que ele iria resolver. Como ele não resolveu, nós precisamos discutir isso. Que clínicas são essas que estão sendo ditas que vão ser inauguradas? Quem é que vai tomar? Por que o Viva Rio é o encarregado? O que nós precisamos saber, qual é o planejamento. A sensação que se tem é que cada um diz uma coisa. O subsecretário, no dia que apareceu na televisão, ele dizia: esses pacientes vão internar 5 dias. Aí entrevistaram outro, 5 dias, se possível mais 10. Isto, vereador, não pode ser feito apenas com boa vontade. Com boa vontade nós todos temos. É preciso que esses pacientes, esses cidadãos, quando são tirados da rua, eles precisam ter um planejamento para o atendimento. Esse planejamento tem que ser feito. Em São Paulo aconteceu isso. O governo não acreditava que a procura espontânea era tanto e o governo não tinha pernas para internar essas pessoas. Nós temos problemas sim para isso. Precisamos, não é por crítica, é para resolver. O que não pode é colocar na imprensa algo que não é verdadeiro. O que nós precisamos saber, e o meu intuito é exatamente isso, saber da secretaria qual é o planejamento, quem é que está tratando, quem é que assina, quem é o responsável, quem é que tem que dizer, por que esses pacientes vão fazer dentro do hospital de Acari, ou dentro, porque cada hospital desse tem um grupo de médicos diferente, cada hospital desse tem uma estrutura diferente. Quem é que está centralizando isso e qual é o planejamento para isso? Essas perguntas poderão todas elas, e eu quero aqui dizer que eu tenho muita certeza, vereador que está presidindo essa sessão, Jorge Manaia, será o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, espero que sim. E nós precisamos, de forma imediata, vereadora Verônica Costa, outra que tem um trabalho brilhante, e que nós precisamos, já na primeira semana, estamos promovendo uma audiência pública. E essas respostas serão dadas aqui. Mas por isso que eu quero chamar os vereadores que possam também não se contentar com as respostas da Secretaria de Desenvolvimento Social, que possa também ir aos hospitais e aos abrigos, para que possam fazer exatamente uma leitura. Por exemplo, hoje, na Cracolândia, uma me disse assim: mas, vereador, eu não vou lá para Paciência, que lá em Paciência eles não dão comida. Mas ontem, por acaso, eu estive em Paciência, no Rio Acolhedor, e eles têm 4 refeições a 5 refeições por dia, e é verdade, porque assim como o vereador Zanata foi, eu não avisei. O diretor Ademir me levou a todas as... E só sinto que, olha, lá, vereador Eleomar Coelho, carece da visita dos vereadores. Eu perguntei, o vereador Raimon esteve lá há um tempo atrás, mas por que é isso? Porque senão aquela pessoa que estava na Cracolândia, eu ia achar que era verdade. Vereador Zico, o meu tempo acabou, não posso lhe conceder uma parte, mas gostaria que eu vou tornar a me inscrever, enfim, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Só queria terminar, senhor presidente. Então, essa é a minha sugestão. A Comissão de Prevenção às Drogas desta Casa vai cumprir o seu papel. E nós, vereadores, porque mais do que discurso político, gente, essa é uma causa que merece, é uma política absolutamente de Estado. Todos têm de estar envolvidos nisso. E aí, humildemente, de novo, quero aqui convocar os demais vereadores que possamos ir, para que a gente não possa fazer uma leitura, muitas vezes, que é covarde, principalmente com as propostas feitas inicialmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Tenho fé e acredito que o vice-prefeito e hoje secretário Adilson Pires sabe do compromisso e da luta que ele tem, e eu quero dar a ele um voto de confiança. Vou tornar a me inscrever. Obrigado. Próximo vereador inscrito é o vereador Carlos Caiado, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Jorge Manaia, doutor, futuro presidente, espero que sim, não está decidido ainda, mas dou boa sorte. Acho que Vossa Excelência merece pelo seu trabalho. Eu não preciso nem dos 10 minutos, na verdade são 2 assuntos bem simples que queria trazer. Um é o edital de licitação do Maracanã, que foi anunciado, e aí vale destacar a falta de planejamento do governo do Estado nessa obra de grande importância para o nosso Estado, para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Falar que, somando o que foi gasto nos Jogos Pan-Americanos e agora, para poder atender os encargos da FIFA,
vai estar em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É o estádio mais caro do país e do mundo, não, que tem na Inglaterra, é o estádio que foi custar 2 bilhões, custou 2 bilhões, já está pronto, concluído. Mas para a Copa do Brasil, das sedes, é o estádio mais caro. E a falta de planejamento, em dezembro era para ter sido concluído, não foi, colocaram para fevereiro, agora é dia 28 de abril, 28 de maio. E os valores, como foi colocado, absurdos, e no edital hoje aparece uma morte anunciada que essa Câmara Legislativa vai ter a oportunidade de salvar, que é a demolição da escola Freidenreich. Em 2009, eu apresentei junto com o vereador Eider Dantas, um projeto que dá a garantia que a escola permaneça. Uma escola de tradição, é a 4ª do IDEB, do nosso estado, e as necessidades da Copa do Mundo, das Olimpíadas, não apresentam em retirar essa escola, uma escola de tradição. Agora o projeto tem a coautoria do vereador Brizola Neto, o vereador Raimon, o vereador Tio Carlos, e essa Câmara aprovou em primeira discussão. E tivemos o apoio dos pais, enfim, de diversos professores que estiveram nessa Casa Legislativa. Tivemos uma reunião com a secretária Cláudia Coxim, o vereador Tio Carlos esteve presente, enfim, vários vereadores foram convidados, isso no final do ano passado, 2012, e vimos ali que era uma decisão do governo do Estado, mas que a prefeitura estava acompanhando. O discurso político, que a união é boa para a cidade, em certas horas sim, mas nessas horas está trazendo um problema muito grave. E nós, vereadores, vamos ter a oportunidade de aprovar em segunda discussão esse projeto. E fora isso, através dessa pressão, nós conseguimos o primeiro passo, aprovar em primeira discussão, e a suspensão da demolição é imediata, desde que outra escola fosse construída, mas até agora não apresentou quando e como vai ser construída. Então, a nossa posição de trazer essa Casa Legislativa nesse edital de licitação que apresenta a demolição dessa escola é de que, assim que as comissões decidirem, os seus presidentes, vice-presidentes, que nós iremos novamente buscar o entendimento de aprovar esse projeto em regime de urgência para poder garantir a permanência daquela escola, que, volto a repetir, não se faz necessária a sua retirada, de maneira alguma. Se precisasse, a gente iria discutir de construir outra escola logo, porque que não construiu logo, depois da outra escola tivesse sido concluída, aí sim você faria a adequação dos alunos, que ficasse na mesma CRE, para que tenha o mesmo objetivo, como tem hoje da qualidade. Você da parte do vereador Ticá. Vereador Carlos Caiado, na verdade, o senhor propôs aquela reunião, nós estivemos, e inclusive com uma declaração da secretária Cláudia Coxim, que ela também era contrária à demolição da escola, isso foi dito até pelo pai. Tem um cidadão que vem acompanhando muitas vezes, ele até disse isso, né? E eu recebi há uns 15 dias a ligação da secretária, dizendo que realmente Vossa Excelência, quer dizer, os pais e até os professores tinham tido uma vitória, que a escola não mais seria demolida antes de que se fizesse uma nova escola. E essa é a proposta que foi garantida por ela, com certeza deve ter tido um compromisso do próprio governador, que será construída uma nova escola no terreno bem próximo, parece que 500 metros, e que somente após a entrega dessa escola é que vai se realmente demolir a escola Freidenreich. Esse foi o que foi dito pela secretária, e uma pessoa que eu acredito piamente de que será cumprido esse compromisso. Eu só queria acrescentar a sua fala. Vereador Tio Carlos, nós participamos dessa discussão, mas eu acredito na secretária Cláudia Coxim, mas eu estou com os pais. Preciso ver o planejamento, preciso ver a licitação, o edital de licitação, preciso ver alguma declaração oficial da prefeitura. Isso até hoje não ocorreu. Nenhuma. Inclusive... Eu também. Oi? Eu também, estou com discurso. E no edital de licitação está falando da demolição. Então eu vou até analisar o edital de licitação que dá a concessionária por 35 anos para ver de que forma está ali. Porque até na discussão que nós tivemos com a secretária,
ela colocou que a concessionária que ganhasse a licitação iria construir a escola. Isso seria uma discussão, mas isso não está muito claro. Nós precisamos que tenha clareza quanto a isso, e essa Câmara Legislativa tem a oportunidade disso com o projeto de lei que está aqui na casa. Ou de ter a definição que os pais aceitem ir para o outro local, que a gente possa ter esse diálogo. Se der a parte, vereador. Não, vereador, sabe o que é? Porque quem conhece a história do autódromo da cidade do Rio de Janeiro, aconteceu mais do que isso. Não só um compromisso mas lá foi assinado um protocolo de que o autódromo só seria derrubado quando tivesse um outro autódromo pronto. E o autódromo foi derrubado sem ter nada de autódromo pronto, inclusive passando por cima de um protocolo assinado entre a prefeitura e a instituição que representa aquela entidade. De maneira que a gente não pode confiar de forma alguma nesse pessoal, porque eles faltam muito com a verdade, entendeu? Quem conhece a forma como a política de educação é colocada em prática na cidade do Rio de Janeiro, principalmente quando se trata do tratamento que em relação às crianças com deficiência, olha, e só para concluir, nobre vereador, o ano passado, eu estive com a nobre vereadora Tereza Berg, visitando a clínica Amendoeira, lá em Jacarepaguá. Uma clínica exatamente para doentes mentais. Aquilo dali, eu vou te falar, era para estar os responsáveis da cadeia, entendeu? Porque era um massacre, era uma tortura, inclusive, olha, um verdadeiro absurdo. Aquilo dali, um horror. Quadro de horror está lá, Clínica Amendoeira, em Jacarepaguá. É só ir lá, quem quiser pode ir lá. Então, eu acho que é tudo, não é? Quando aparece, inclusive, televisão na frente do prefeito, é prometido tudo, a Secretaria de Educação, inclusive ela foi uma vez num programa de rádio e dizer que eu estava faltando com a verdade em relação a uma informação, num pronunciamento que eu fiz aqui, em cima de uma resposta de um requerimento de informação da própria Secretaria de Educação. Ela foi dizer que não era verdade. Então, esse pessoal... Tem também o vereador, o velódromo também... Cabe a nós, como vereadores, exigir, mas exigir mesmo, entendeu? Porque nós temos essa prerrogativa, é função nossa, é responsabilidade nossa, nós não podemos deixar de forma alguma isso. A gente, se não resolver a parada aqui, justicializamos, vamos na justiça, se não resolver, então vamos fazer, a gente não pode ficar parado e deixar que esse pessoal faça as coisas que quiser e entender e por isso mesmo ficar. E assim faremos, sem dúvida alguma. E o velódromo é outro exemplo disso, que vai ser construído outro, para atender, como fala, o COI, antes, aquele que estava lá, o governo federal aprovou o COI para os Jogos Pan-Americanos, foi feito um trabalho para poder ser um equipamento permanente e poderia ser sido adaptado para as Olimpíadas. Teve hoje outro cálculo técnico dizendo que não poderia, mas por que não fez o velódromo novo e depois demoliu o antigo? Isso aí é que a gente deixa no ar, que nós como vereadores temos que trabalhar. A segunda... Para concluir, presidente, que eu dei a parte, mas a segunda parte que eu queria registrar é que eu estou encaminhando um ofício, um requerimento de informação e tentando entrar em contato com a Secretaria de Esporte e atento aqui aos vereadores que têm base na Zona Oeste, que uma das políticas públicas desenvolvida pelo prefeito César Maia em sua gestão, que deu muito certo, e parabenizo o prefeito Eduardo Paz de ter dado continuidade, são as Vilas Olímpicas. Uma política pública de inclusão social através do esporte. É a melhor coisa que pode acontecer. Inclusive, essa Câmara aprovou o turno único e as Vilas Olímpicas têm um papel importante de participar desse turno único. E a Vila Olímpica, que foi construída na gestão do prefeito Eduardo Paz, que teve a nossa aprovação, teve o nosso empenho, o nosso trabalho, em Pedra de Guaratiba, acaba de anunciar uma decisão em conjunto da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Esporte, que estará fechada as atividades, mais de 10 atividades que tem hoje, para mais de 700 crianças e adolescentes no período de 10 horas da manhã até as 17 horas. E o período que fica aberto de 7 horas da manhã até as 10 e 5 horas da tarde até as 19 horas. Embolando
todo o processo didático dos professores de educação física para poder fazer o desenvolvimento social através do esporte. Então, nós estamos atentos quanto a isso. É uma falta de responsabilidade. Lógico que nós vamos ter um entendimento que isso não ocorra. As associações de moradores daquela localidade estão revoltados que isso está acontecendo e já está trazendo um prejuízo muito grande, porque vários pais que vão trabalhar deixam seus filhos nas Vilas Olímpicas para poder ter atividade, para poder ocupar as suas crianças o dia inteiro. Nós estamos falando aqui de crack, de drogas, e o melhor desenvolvimento social que nós podemos ter para poder tirar os jovens e as crianças dessa atração é o esporte. Então, nós estamos atentos quanto a isso. Convido os vereadores, estou vendo aqui dois companheiros aqui que a gente se conhece bem, o vereador, a gente chama de Lucinha, mas Júnior da Lucinha, e o meu amigo o William Coelho, que a gente possa ver isso junto, que isso não aconteça, que é uma preocupação que a gente não, tem que resolver para que não aconteça novos jovens destinados ao crack. Muito obrigado, senhor presidente. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Franqueado para o vereador Zico, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, todos os funcionários, toda a imprensa. Eu gostaria de uma partezinha no que o tio Carlos estava falando. Semana passada, eu também estive lá no Rio Acolhedor, conhecendo o equipamento lá, conhecendo o abrigo, com o administrador Ademir, e a gente conversou lá, que há um tempinho atrás, a gente fez um trabalho ali em Santíssimo, de replantio dos morros. E aonde a gente foi buscar essa mão de obra? Lá no abrigo de Paciência. Então a gente chegou a entrevistar ali em Santíssimo, mais de 50 pessoas que vieram do abrigo. Hoje eu posso falar para vocês que deve ter uns 30 a 40 pessoas trabalhando ali na área de Santíssimo, no reflorestamento pela empresa Ponta do Céu, lá do abrigo, aquele pessoal que vai lá para o abrigo. E no dia 23, na coluna do Anselmo Góes, ele escreveu assim: há esperança. 50 usuários de cracks levados pela prefeitura ao abrigo Rio Acolhedor, em Paciência, estão trabalhando no reflorestamento de uma área ambiental em Santíssimo. O trabalho, parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a empresa Ponta do Céu, é remunerado e começou mês passado. Quem fez essa intermediação fomos nós. Eu falo uma coisa para vocês, o abrigo, na hora do almoço, 11 horas da manhã, chegava com uma van, com almoço, e chega até hoje lá com o almoço deles, com o lanche deles. Eles trabalham, eles recebem, e com certeza, vocês podem estar certos, o caminho é o fortalecimento da família e é emprego. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, a palavra continua franqueada. A palavra o vereador Raimon. Senhor presidente, dispõe de 15 minutos. E vou ceder parte desses 15 minutos ao meu amigo aqui, vereador tio Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fiz na semana passada um convite para que amanhã, quarta-feira, dia 27, às 13 horas, ali no auditório da Câmara, ali embaixo, nós possamos nos reunir para a gente aprofundar um pouco a discussão sobre a política para o combate ao uso de drogas na cidade, para discutir a questão do uso doentio de drogas na cidade e, maiormente, discutir a questão do crack, que tem sido pautado aqui na Câmara durante muitos dias. Há pouco eu conversei com o vereador Jorge Manaia, que no ano passado era o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas e que parece-me que continuará na Comissão de Prevenção às Drogas. Conversei com ele e tenho assim, insistido e falado com os vereadores para a gente se encontrar amanhã, às 13 horas, para a gente conversar sobre esse tema que é de suma importância para todos nós, às 13 horas, no auditório da Câmara. Também quero relembrar aqui um convite que fiz na semana passada, porque todo mundo sabe que a cidade do Rio de Janeiro, em 2015, completará 450 anos. Esse ano
é o 40º, o ano 448, né? São 448 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. E, portanto, existe aqui no Rio de Janeiro um local que contém as relíquias da cidade, quer dizer, algumas das relíquias da cidade, que é a igreja de São Sebastião, a igreja dos Capuchinhos, na rua Doc Lobo 266, na Tijuca. Lá na igreja existe o marco da cidade, a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Existem também lá os restos mortais do fundador da cidade, Estácio de Sá, e uma pequena imagem de 60 centímetros, conta a história que foi trazida por Estácio de Sá no ano de 1565, quando da fundação da cidade. Eu tive durante um bom tempo da minha vida o prazer de presidir os trabalhos daquela paróquia, fui pároco lá durante 10 anos, e portanto tenho uma ligação muito estreita com aquela comunidade, e todo ano nós fazemos uma audiência, uma solenidade com os vereadores. Eu fiz chegar, a partir do pedido do pároco Frei Paulo, um convite a todos os gabinetes. Estou aqui confirmando esse convite, reforçando esse convite, para que amanhã nós possamos conversar um pouco lá na igreja às 19 horas, a Doc Lobo 266, sobre o patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então ficam esses dois convites. Depois eu quero agradecer aos companheiros vereadores e vereadoras que são signatários da reedição da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura. Nós sabemos que a comunicação, infelizmente, ela está aprisionada na mão de uma meia dúzia. E aqui na Câmara nós já temos há 3 anos uma frente ampla de diversos parlamentares que temos com esta frente discutido como é que nós podemos democratizar a comunicação e a cultura a partir aqui do parlamento, a partir das nossas discussões, como é que nós podemos dar uma contribuição a nível de município, de estado e também a nível nacional. Então, agradecer aos companheiros que já assinaram a proposição feita pelo nosso mandato para a instalação da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, e o desejo aqui desse vereador amigo, desse vereador colega de vocês, para que os que não assinaram ainda possam assinar, embora já tenham as assinaturas necessárias para a proposição. Muito obrigado, senhor presidente, cedendo aqui o espaço para o vereador Tio Carlos. O orador usado todo o horário e tempo destinado. Vereador Tio Carlos, com a palavra franqueada, dispõe de... Senhor presidente, eu vou deixar para fazer o meu relatório da visita amanhã, mas eu queria contribuir, aproveitando a fala de Vossa Excelência, quando falou das Vilas Olímpicas. Uma das críticas que fiz, os 4 anos do governo, na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, foi exatamente na questão do esporte em nossa cidade. Apesar de sermos a cidade olímpica, não gosto de fazer crítica dirigida a uma pessoa específica, por isso não vou me ater aqui aos nomes dos 2 secretários que ocuparam a pasta do esporte na nossa cidade. Mas quando Vossa Excelência fala da Vila Olímpica de Pedra, né? Vi timidamente, foram apenas, se eu não me engano, 4 vilas olímpicas construídas na gestão anterior. O prefeito César Maia deu aquela alavancada, enfim, foi brilhante, porque é assim que nós podemos falar. Prevenção de drogas é exatamente oferecendo a opção da cultura, do esporte, do entretenimento. E o prefeito Eduardo Paes, timidamente, acabou de concluir a de Vila Isabel, acabou de concluir, faltavam apenas 10%, a Vila Olímpica do Mato Alto, Jacarepaguá, que o prefeito César Maia havia feito 90% daquela obra. Por exemplo, no Vidigal, colocou-se uma grama sintética e deu-se o nome de uma Vila Olímpica, mas absolutamente quem está lá sabe que não se trata de uma Vila Olímpica, trata-se de um espaço que acho importante, mas nós precisamos avançar. Então aqui, dentro da ótica do otimismo, estou torcendo para que o ex-vereador, ex-deputado federal, o Índio da Costa, que assumiu a Secretaria de Esporte, possa fazer avançar na questão das Vilas Olímpicas, avançar nas atividades, porque eu fico preocupado quando Vossa Excelência levanta que a Vila Olímpica vai fechar um período durante o dia, isso que Vossa Excelência, vereador Carlos Caiado, colocou aqui, isso me deixa muito preocupado, porque nós temos que avançar,
Pelo contrário, tínhamos ali a Zona Oeste, né, com o Miécimo da Silva, que temos aqui uma preocupação naquele espaço também. Precisamos encher a cidade de vilas olímpicas. Então aqui, quero já na época do orçamento, da discussão do orçamento, coloquei isso, que é importantíssimo que possamos avançar na questão de dar ao jovem, tirar ele dessa ociosidade e apresentar. E sabemos que o esporte tem essa característica. Sabemos de grandes atletas que foram abraçados pelo esporte e que servem de exemplo para todos nós. Sabemos a importância da cultura, como é o caso do Afroreg, do Grupo Cultural Afroreg. Quantas pessoas abandonaram e ainda vêm abandonando, não só o tráfico, como a marginalidade de uma maneira geral, porque encontraram uma opção através da cultura, através do esporte. Então, prefeito Eduardo Paes, vamos avançar nisso. Vilas olímpicas em toda a cidade, assim como escolas, não temos jamais que demolir, sim construir. Jamais temos que fechar atividades e sim criarmos aí a opção de ampliar, sim, a demanda. Porque, por exemplo, no abrigo, eu estive lá no abrigo, como o vereador Zanato esteve, vereador Zico, nós temos lá um ginásio, 2 piscinas, 2 campos de futebol. Por que não se cria uma Vila Olímpica? Ali já está construída, ao lado que está lá, ociosa, não é isso? Sem atividade nenhuma. Então, prefeito Eduardo Paes, secretário Índio da Costa, o desafio está lançado, porque aí sim, estamos dizendo não ao crack, não às drogas, é política de prevenção, a redução do dano, é importante, precisamos colocar isso, o esporte, exatamente na vida dessas pessoas. Então aqui, me lembrei exatamente que o diretor do abrigo me levou lá no ginásio, um ginásio maravilhoso, subutilizado, não é mesmo, vereador Zanato? Vereador Zico, que esteve lá, 2 piscinas, por que não oferece? Agora, do lado, vereador Zico, na favela de Antares, tem uma Cracolândia. E é isso que nós temos que dizer, exatamente, não a Cracolândia, e sim a Vila Olímpica. Então, vamos aqui propor essa iniciativa, vamos estar aqui cobrando do secretário Índio da Costa, que ele tenha êxito em sensibilizar o prefeito Eduardo Paes para ampliar. E o vereador que preside, vereador Jorge Felipe, sabe da importância que foi a Vila Olímpica de Padre Miguel, muito próximo da Vila Vintém. E aquela Vila Olímpica cumpre o seu papel até hoje. E é por isso que estamos aqui fazendo essa campanha para que cada vez mais tenhamos novas vilas olímpicas em nossa cidade. Obrigado. Presidente, só uma partezinha, rapidinho. Só para... Não. Não tendo o nobre vereador feito uso do todo o tempo que lhe é destinado, a presidência cede a palavra ao nobre vereador Jefferson Moura para complementar o tempo de... poderá falar durante 7 minutos. Solicitar a Vossa Excelência que conceda uma parte ao nobre vereador Zico. Claro, por favor. Era só para lembrar o nobre vereador tio Carlos que existe a Vila Olímpica Oscar Schmidt Santa Cruz e o Miécimo da Silva. Naquela área de Uaíba, Paciência, Cosme, aquela área toda ali, nós não temos uma Vila Olímpica ainda, não temos o equipamento esportivo ainda. Isso seria com bons olhos. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, servidores dessa casa. Eu hoje estava aqui acompanhando, ouvindo os debates, mas resolvi fazer uso dessa tribuna para saudar, né, a iniciativa que tive a oportunidade de assinar agora da mesa diretora dessa casa, propondo a extinção do 14º e 15º salário, chamado vulgarmente auxílio paletó. Saúdo essa iniciativa porque compreendo que houve uma sensibilidade a partir de um debate que nós levantamos nessa casa, não um debate visando atentar contra a justa remuneração dos vereadores, não um debate visando diminuir as possibilidades do real exercício da atividade fiscalizadora, não um debate meramente moralista por si só, mas uma compreensão de que não havia embasamento constitucional
para o recebimento desses 2 subsídios extras. E o entendimento, o partilhar do entendimento já consolidado em vários estados brasileiros e mesmo com grande audiência no Supremo Tribunal de Justiça, de que vereadores não fariam jus aos 2 subsídios extras. Saúdo a iniciativa da mesa, entendo que é uma compreensão da mesa, não é um mérito exclusivo do vereador Jefferson Moura, é uma compreensão dessa casa, de todos aqueles que estão assinando esse projeto, e entendo que essa é uma tomada, uma antecipação consciente por parte dessa casa, que só faz e só fará valorizar o legislativo da cidade do Rio de Janeiro. Nos anteciparmos e nos solidarizarmos ativamente a um debate consensuado no Congresso Nacional, nos anteciparmos e consensuarmos conscientemente com o debate realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e que essa Câmara, diante dessa resolução, toma para si a responsabilidade de corrigir algo que não se justificava do ponto de vista da legalidade, da constitucionalidade, no meu entendimento. Quero desde já também externar que os colegas e mesmo a mesa diretora dessa casa contarão com a minha colaboração em tudo aquilo que for para garantir as condições adequadas de trabalho, as condições adequadas para o exercício da atividade fiscalizadora, para o exercício da atividade legislativa. Vamos juntos debater a possibilidade de consolidarmos a remuneração justa, vamos juntos debater a possibilidade de garantirmos essas condições mínimas para o real exercício da atividade legislativa, fortalecendo essa casa. Compreendo que meu esforço foi ouvido, ainda que esse esforço não seja um patrimônio do vereador Jefferson Moura, seja um patrimônio, a partir de agora, dessa casa, do conjunto dos vereadores, que respondem a um anseio, uma preocupação dos cidadãos, das cidadãs da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores que me escutaram aqui com atenção. A sessão fica suspensa por 2 minutos. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 3, 2013, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Ernesto a Adilson Pires, vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, secretário municipal de Desenvolvimento Social. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 6, de 2013, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Ernesto ao senhor Cláudio Rodrigues da Silva, presidente regional da TV Record, Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 9, de 2013, também de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Ernesto ao senhor Roger Abramino Levi, médico professor adjunto da disciplina de reumatologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 11, de 2013, de autoria do senhor vereador... Refazendo a fala. Requerimento número 10, de 2013, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Ernesto a Fabiana Alvim de Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 11, de 2013, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Ernesto ao doutor Edson Régio de Moraes Souza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 12, de 2013, de autoria do senhor vereador Tio Carlos, que requer à mesa diretora na forma regimental
a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Vera Lúcia Freire Casarenco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 14, 2013, de autoria do vereador Renato Cinco, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Sandra Elias Carvalho, militante dos direitos humanos, cofundadora e diretora da Justiça Global, primeira brasileira a receber o Prêmio Anual de Direitos Humanos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 15, 2013, da vereadora Tânia Bastos, que requer a mesa diretora na forma regimental, concessão de medalha Chiquinha Gonzaga, a senhora Gisele Souza Barbosa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência dá conhecimento do ofício de autoria do senhor vereador Eduardo Moura, com o seguinte teor. Senhor presidente, sirvo-me do presente para comunicar que a bancada do Partido Social Cristão resolveu indicar meu nome para exercer a liderança nesta Casa Legislativa, com validade a partir de 21 de fevereiro de 2013, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Assinado, Eduardo Moura. A presidência... Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que documento com o seguinte teor. Excelentíssimo senhor presidente, em consonância com o disposto no artigo 59 do Regimento Interno desta Casa de Leis, nós, líderes de partidos e blocos com representação nesta Casa, assinamos o acordo em anexo para a composição das comissões permanentes deste Parlamento para a presente sessão legislativa. Acrescento que está assinado por todos os líderes de partidos políticos e blocos que integram essa instituição. Para a Comissão de Justiça e Redação, os seguintes vereadores que a integrarão. Vereador Jorge Braz, vereador Jimmy Pereira, vereador Marcelo Queiroz. Para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador professor Washington, vereador Átila Nunes, vereador Jefferson Moura. Para a Comissão de Assuntos Urbanos, vereadores Chiquinho Brazão, professor Washington e Jorginho da SOS. Para a Comissão de Educação e Cultura, vereadores Raymond, Tiago Carribeiro e Paulo Messina. Para a Comissão de Turismo, vereadores Elton Babu, Jorginho da SOS e Marcelo Ará. Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereadores Dr. Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro e Dr. Jorge Manaia. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereadores Laura Carneiro, Dr. Gilberto e Zico. Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, vereadores Renato Moura, Marcelo Ará e Eduardão. Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, vereadores Vera Lins, Alexandre Esquerdo e Júnior da Lucinha. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereadores Tereza Berger, Carlos Bolsonaro, Renato Cinco. Comissão de Transportes e Trânsito, vereadores S. Ferraz, Elton Babu e Marcelino de Almeida. Comissão de Meio Ambiente, vereadores Tiago Carribeiro, Átila Nunes e Dr. João Ricardo. Comissão de Esporte e Lazer, vereadores Rosa Fernandes, Eduardão e William Coelho. Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, vereadores Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura e Laura Carneiro. Comissão do Idoso, vereadores João Mendes de Jesus, Marcelino de Almeida e Leila do Flamengo.
Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vereadores Alexandre Esquerdo, Dr. Gilberto e Tereza Berger. Comissão dos Direitos dos Animais, vereadores Rafael Aloysio Freitas, Carlos Bolsonaro e S. Ferraz. Comissão de Prevenção às Drogas, vereadores Dr. Jorge Manaia, Edson Zanata e Verônica Costa. Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, vereadores Paulo Messina, Eliseu Kessler e Márcio Garcia. Comissão de Defesa da Mulher, vereadoras Tânia Bastos, Vera Lins e Leila do Flamengo. Comissão do Trabalho e Emprego, vereadores Júnior da Lucinha, Rafael Aloysio Freitas, João Ricardo. Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, vereadores Marcelo Piuir, Eliseu Kessler e William Coelho. Dessa forma, finalmente, depois de muitos e muitos anos, a Câmara de Vereadores consegue dar uma demonstração de entendimento, de competência política. Chegamos finalmente a um entendimento entre todas as representações partidárias e construímos as comissões permanentes desta Câmara de Vereadores. Agradecer aos líderes políticos, agradecer a todos os vereadores que se empenharam para que pudéssemos construir esta solução que engrandece o Poder Legislativo Municipal. Refazendo a fala, na Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, onde eu falei S. Ferraz, vereador Tio Carlos. O tempo da ordem do dia estava destinado à eleição, não vai ter, porque já foi por acordo, então só passa para o expediente final. Bem, recomendar aos senhores vereadores que integram essas comissões para que o mais idoso promova a convocação de reunião da comissão para deliberar quem será o presidente, o vice-presidente e o vogal. E, enquanto não tivermos a constituição de todas as comissões, nós não poderemos ter ordem do dia. Então, solicitar aos senhores vereadores que agilizem esses procedimentos. Não havendo ordem do dia a ser deliberada na sessão de hoje, por impedimento regimental, passamos ao expediente final. A palavra, não havendo nenhum orador escrito, a palavra encontra-se franqueada. A quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira utilizar a palavra, a presidência encerra a sessão, convocando sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.